Olá, sejam bem-vindos. Neste vídeo, falaremos sobre indivíduo absolutamente ou relativamente incapaz. Só será possível realizar a validação de certificado digital para indivíduo absolutamente ou relativamente incapaz se ele puder comparecer à validação. Absolutamente incapaz. Os absolutamente incapazes, descritos no artigo 3º do Código Civil, são as pessoas que, por não terem total desenvolvimento mental, jurídico ou real, embora possam ter direitos e obrigações, são representados em seus atos da vida civil pelos pais, tutores ou curadores, sob pena de nulidade dos atos. Neste caso, os pais, tutores ou curadores praticam o ato em benefício ou em nome do incapaz. São considerados absolutamente incapazes os menores de 16 anos, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos, os que mesmo por causa transitória não puderem exprimir sua vontade. Relativamente incapaz. Os relativamente incapazes descritos no artigo 4º do Código Civil são as pessoas que, por não terem ainda total desenvolvimento mental, jurídico ou real, são assistidas em seus atos da vida civil. São considerados relativamente incapazes menores com 16 anos completos e menores de 18 anos, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, os pródigos. Formas de representação de absolutamente ou relativamente incapaz. Conforme o Código Civil, artigos 1634, a linha 7ª, 1690, 1728 a 1732 e 1775 a 1775-A, os indivíduos considerados absolutamente ou relativamente incapazes necessitam de representação dos pais, tutores ou curadores para que seus atos da vida civil sejam considerados válidos. As formas de representação nas emissões de pessoa física e jurídica são: tipos de curatela. Da interdição. Prevista no artigo 1767 do Código Civil, pode ser promovida pelos pais ou tutores, pelo cônjuge ou por qualquer parente e pelo Ministério Público. Da curatela do nasciturno e do enfermo ou portador de deficiência física. Prevista no artigo 1779 do Código Civil. É designado curador ao nasciturno se o pai falecer, estando grávida a mulher e não tendo poder familiar, e a requerimento do enfermo ou portador de deficiência física, ou na impossibilidade de fazê-lo, de qualquer das pessoas a que se refere o artigo 1768, dar-se-á curador para cuidar de todos ou alguns de seus negócios ou bens. É necessário que a certidão de tutela ou curatela seja original ou cópia autenticada. Termos. Importante. Em todas as emissões de certificado digital para indivíduo absolutamente ou relativamente incapaz, com exceção do emancipado, um segundo termo de titularidade deverá ser utilizado conforme orientações a seguir. Termo de titularidade gerado pelo GEDAR-AC. Os dados a serem preenchidos no sistema devem ser do incapaz, tanto para esse CPF quanto para esse CNPJ. Termo de titularidade e responsabilidade de certificado digital de absolutamente incapaz e relativamente incapaz. Modelo de termo específico disponibilizado. O agente de registro deve solicitar o termo específico para o suporte documental. Os dados são previamente preenchidos por este setor e encaminhados ao agente de registro para efetuar a impressão e coleta das assinaturas dos representantes do incapaz. Quando se tratar de absolutamente incapaz, o menor não deve assinar o termo específico. Quando se tratar de relativamente incapaz, o titular responsável deve assinar esse termo, exceto se ele estiver impossibilitado de assinar. Para que o suporte documental possa realizar o preenchimento do termo específico, o agente de registro deverá encaminhar pelo quaestor 48 horas antes da validação para que haja tempo de preencher o termo com os dados do cliente responsável, os seguintes dados: documentação. Documentação que deve compor o dossiê de absolutamente incapaz e relativamente incapaz.
foto presencial do titular responsável e do representante do titular responsável, documento de identificação de ambos, consulta de autenticidade de ambos os documentos de identificação, se for o caso, documento judicial ou certidão de curatela, interdição, que nomeie o representante e comprove a incapacidade do titular responsável, consulta SAF de ambos, termo de titularidade padrão, termo de titularidade específico. Importante. Nota 1. Quando se tratar de CPF, a foto presencial do representante pelo titular responsável deve ser capturada por fora do GDAR-AC e ser incluída em um dos campos de consulta, PIS, SEI ou título de eleitor. Essa captura biométrica deve ser realizada com auxílio do suporte técnico, assim como a inclusão dela no sistema também. Ressaltamos que a foto do responsável não pode ser impressa e digitalizada para o sistema. Nota 2. Quando se tratar de um eCNPJ, o representante do titular responsável deve ser inserido como segundo representante legal, e a validação deverá ocorrer como se fosse assinatura em conjunto. Neste caso, o representante também deverá assinar o termo específico. Chegamos ao fim dessa aula. Espero que tenham aproveitado o conteúdo. Até logo!